beleza a rodear teus passos, quanta ternura na brisa que te acalma no coração, quanto amor nos braços que te guardam, quanto calor. E tu o que fazes és grande, és capaz, és filho de Deus. Onde estiver o teu tesouro, ali estará teu coração. Nada em vão, na prece vigias. As estrelas testemunham tua jornada, o sol te ilumina a caminhada. Todo o universo conspira a teu favor quando caminhas lado a lado com amor. Jesus cura as feridas, vá, anima-te, conquistarás. As estrelas testemunham tua jornada, o sol te ilumina a caminhada. Todo o universo conspira a teu favor quando caminhas lado a lado com amor. Jesus cura as feridas, vá, anima-te, triunfarás. Jesus cura as feridas, vá, anima-te, triunfarás. Boa noite, Eva. Boa noite, vida. Boa noite, noite. Boa noite, Alex. Boa noite, céu. Boa noite, chuva. Boa noite, orquídea. Boa noite, Jesus. Boa noite aos anjos guardadores. Boa noite, vovó Nem. Boa noite, Jerônimo Mendonça. Boa noite, toda a espiritualidade amiga que nos socorre, que nos alimenta, que nos abraça, que nos une, graças a Deus. Boa noite, família Eva. Boa noite, Dona Francisquinha. Boa noite, Dona Maria do Carmo. Boa noite, Zezé Bion. Pensa numa moça que ficou bonita com a camisa do Eva, viu? Gente, mas como que encaixou perfeito, viu? Modelo do Eva. Zezé Bion e Fabiana Bion, mas a Zezé ficou melhor ainda. Impressionante, né? Como caiu bem. Boa noite, quem mais? Boa noite para Regina, para Irailde Alves, para Rosângela Reis, para Elaine, para Marilena, para o Luiz Beto, para Tânia Pacheco, para Sônia Almeida, para Sandra Santos, para Selma, para Ana Cris, para Maria Dinalva, para Vera Lúcia, para Valéria Mendes, Marli, Antônio Souza, Leila Oliveira, Elza Araújo, Kiko. Boa noite, queridos. Viviane,
Sueli, Maria Ingrácia, Alice Guscuma, Viviane Elias, Sandra Aparecida, Edson Alves, Renata Rodrigues, Clênia, Neide Matheus, Rose Cabeça, beijo. Sônia Rodrigues, Renata Rodrigues, Marli Ogava, boa noite. Rosa Virgínia, Elaine Nascimento, Rosa Bueno, Eronita, Rosângela Carneiro, Rosemary, Cássia Pina, Leisa, Simone Alves, Milton Goia, Maria Alice Lima, Clênia Alves, Fran Salles, Marleci, Iracema, Osmarina, Aliene, boa noite. Dulce Cleia, beijo para você e para sua mamãe. Juliana Silva, Elaine Piazentini, Georgia, Ivana, Ricardo Alvim, boa noite. Leila de Oliveira e Silva, Clarice Bertagnoni, Márcia Weber, Vera Scheffer, oiê! Sandra Aparecida, Adriana Reis, Ana Ávila, beijinho Ana Ávila, para você, para o Maurício, para o cachorrinho, para todos aí. Eliana Carvalho, deixa eu ver o que mais, Jeane Caetano, Vera Lúcia, Cacilda Lima, Benedita, Dona Benedita, o esposo, toda a família, Andréa Lemes, Tarcísio, não falta não? Tarcísio, eu estou esperando minha encomenda, viu? Depois nós vamos conversar aí. Célia Campelo, Ana Maria da Silva, Cíntia Fernandes Sintra, Joana Silva, Vilma Paixão, a luz venceu, Crisalda querida, nosso abraço, Maria Ingrácia, Neide Matheus, Maria Cruz. Eu paro quando tiver 250, tá? Neiva Azevedo, Angelina de Matos, Clarice, já falei. Leisa, Dorinha Galvão, Marilena, Sônia Fernandes. Você me conta quando tiver 250, porque o meu não atualiza, não. Acho que eu falei todos. Ivana, Leonardo, abração Leonardo, Eva Maria, boa noite. Alvemeia, Carmen Cruz, Rosana Ribeiro, Sônia Almeida, acho que eu vou ter que parar antes dessa hora, hein? Liliane, Eunice, Ana Cris, Silviane, acho que já chegou aqui, né? Não, falta só um pouquinho, hein, para 250. Valéria Mendes, Rosa Camargo, Jorcina, boa noite. Júnior Vieira, beijão, Júnior. Nayane Ribeiro, Kênia Assis, Ivone Dantas, Isabel Cristina, Magnória, Elizabeth Jimenez, Irailde Alves, Socorro Vieira. Pois é, a Crisalda falou que gostou de ver o nome dela pronunciado. Vou falar de novo, só por causa disso. Crisalda Gouveia. Quem mais que eu não falei? Jorcina Leal, Vina Alves, José Meira, Kênia Assis, Gorete Bezerra, Karen Louise, olha que nome bonito. Alésia, Margarete Santana, Elton Reis, parou no Elton Reis, 253. Isso aí, meus queridos, muito boa noite, é uma alegria imensa fazer essa chamada. Pensa que delícia, né? A gente está fazendo a chamada, nós estamos aqui para responder, ou seja, estamos encarnados, a bênção da encarnação. É uma grande vitória estarmos encarnados hoje, né? Quantos gostariam de estar no nosso lugar? Quantos estariam no nosso lugar de qualquer maneira? Né? Dizem que não se preocupam nem com a saúde, nem com o corpo físico, mas que gostariam de estar
encarnados. Então, em homenagem aos desencarnados, nós dedicamos essa nossa noite, rogando a Deus que eles possam continuar a evolução deles, quem sabe, tendo mais uma chance aqui na Terra, né? Que Deus seja louvado. Vamos acender as nossas lanterninhas, comunicando a Jesus que já estamos aqui, prontos para o serviço de amor, da fraternidade e do aprendizado. Todas as forças do bem, do amor, da verdade, da justiça nos cerquem para que tenhamos uma noite de crescimento e de amorosidade. Obrigada aos mentores espirituais, Jerônimo Mendonça, querido, e amada irmã Sheila, com toda a turma de espíritos benfazejos e caridosos que nos assistem nos lares, individualmente, observando os nossos clamores, observando os nossos esforços, nos incentivando e mantendo o Eva de pé. Grande família Eva, que nossa Mãe Maria possa abençoar cada lar, cada pessoa que aqui está, cada água colocada para a fluidificação, que durante todo o Eva, todo o Evangelho, esse remédio seja colocado e que os nossos corações fiquem alertas para que possam abrir as janelas para receber todo o amor que nos é dedicado nesses momentos. Quando acendemos a nossa lanterninha, o céu fica de olho em cada um de nós. Os amigos espirituais observam onde as lanternas estão acesas e são trazidos até nós muitos irmãos espirituais que precisam, como nós, dos ensinamentos e do aprendizado compartilhado. Que Deus seja conosco. Pedimos permissão para começar hoje o Evangelho de 323, com muito amor, com muita paz no coração, desejando muita alegria, muita vida, muita saúde para toda a família Eva. Amém? Assim seja. Amém. Boa noite, meu povo. Não escutei? Boa noite. Eu acho bom quando o povo faz isso nos eventos, sabe? Aí ainda fala assim, boa noite para os encarnados agora, porque só os desencarnados que responderam. Aqui nós estamos só nos desencarnados. Aqui os encarnados falam, boa noite, minha filha. Olha que você tem uma ideia que é a quantidade, ó. Negócio impressionante. Hoje a gente está de parzinho de jarra, né? É verdade. Deixa eu ver a sua. Olha a minha. Dá para ver lá? É mais bonito. Não pode ficar expondo a figura muito, não. Eu não estou podendo mesmo, não. Tem direito de enviar beijo de microfone no começo do Evangelho do Amor? Meu filho, aqui tudo é válido. Então é o seguinte, para a família Marculino, lá de Carpina, no Pernambuco, acompanha o Evangelho do Amor todo dia, que é a Dona Luísa e o seu Francisco de Assis Marculino. Beijo. A Marilene Lessa, lá de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Esse está reforçado, hein? Beijo de bicota. E para Rosângela Faustino. Muito bem. Aqui pediu, recebe mesmo, gente. Mesmo que... Alex, não fala muito leitinho. Eu tô com tempo para responder zap. Ai, Jesus, coitado desse menino. Nós nem conversar mais, a gente conversa aqui no Evangelho, né, Alex? Nossa Senhora. Tá assim, esses menininhos aqui não dormem mais, né? Só come, né, Alex? Porque dá desespero e começa a comer, né? Nossa Senhora, nem fala uma coisa dessa. Ai. Nossa, eu não sei onde eu vou parar não, pra poder nem sair na rua mais. Não tô sendo mais eu não, meu Deus. Eita, vai ter que fazer caminhada aqui da escada do prédio aqui, porque a chuva não tá deixando ir Isso pra rua. mesmo, né? Eu já pensei nisso. Muito bem. Das estradas do destino, escolhe o que mais convenha. O bosque só é queimado à custa da própria lenha.
Quem disse isso aqui foi o Espírito Azevedo Cruz, psicografia do Chico Xavier, viu? Essa aí vai para Magnólia Páscoa. Magnólia, suas camisetas já estão no voão aí, minha filha. Daqui a pouquinho chega aí nas Minas Gerais, viu? Tem mais uma trova que eu vou deixar você escolher agora, porque o assunto hoje, gente, vocês já estão sabendo, né? Porque agora já virou quase que como se fosse uma série, né? Toda sequenciada, uma conexão com a outra aqui. Hoje é livre-arbítrio novamente, número 2. E amanhã prepara, viu? E amanhã é o livre-arbítrio, mas na perspectiva de Jesus. Nossa, é bom, né? Como é que Jesus lidava com isso aqui, né? Enquanto encarnado. Vamos pensar nisso. Para quem vai a próxima aí? Acho que hoje vai para a garota Eva Zezé Bion. Zezé Bion. Muito bem, Zezé Bion. A Vovó Eva. Vovó Eva, muito bem. É do Espírito Mariana Luz. Diz o seguinte: eis um pequeno retalho da luz que o céu apregoa. Jesus nos chama ao trabalho. Trabalho escolhe a pessoa. Já viu que ditado que quando o trabalhador está pronto... Você tirou daqui, Então ó. não, então faz um favor. Não, pode falar. Vai lá, segue. Eu ia falar isso, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. É exatamente assim. Tem gente que tem vontade de fazer tanta coisa, mas parece que não dá certo. É. Jesus está convidando, gente, o tempo inteiro. O que Jesus mais faz é nos convidar ao trabalho, né? Bota esse seu livre-arbítrio aí a favor do trabalho, vamos trabalhar. Só que nós temos que nos preparar para isso, né? Então, falar de livre-arbítrio é interessante. A Ivone Dantas, o que você está falando aí não é verdade, Ivone? Você já recebeu várias trovas aqui no Evangelho de Amor, minha filha. Não seja injusta com os oferecimentos. Quem? A Ivone Dantas? Ah, mesmo. Ivone Dantas. Chora não. Muito bem. Então vamos pensar nisso, gente, porque hoje o assunto é interessantíssimo aqui. Vamos pensar nessas nossas escolhas aí do dia a dia, né? Cantemos, por gentileza. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão, faz o silêncio, espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas que ao sol da confiança enfeita os teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampara e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva e vento, o trigo doura aos campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor.
acendem estrelas até o Essa é a cantiga de paz de Dolores Duran. Ela enviou em espírito. Salve Dolores Duran. Salve, salve vovó Nem. Vovó Eita. Nem hoje está numa correria para lá para cá, Ah, para é? lá para cá, para lá para cá. Eu falei, vovó do céu, ué. Tá acelerado? Ô senhora, tá num carreirão hoje, ela acorde aqui, acorde ali. Essa vovó é veloz, hein? Não, a vovó é. Eita. Ah, menina, tem uma pergunta boa aqui, ó. Eu sou bom, eu gosto de responder pergunta difícil. Pergunta fácil aí não é comigo, não. A Elza Araújo perguntou o seguinte: Alex, ela perguntou pra mim, né? Perguntou, eu vou responder. Eu tava quieto. Alex, o que fazer se alguém te disser que a mediunidade é para você ganhar dinheiro? A minha resposta é o seguinte: não acredita, não. Pronto. Vamos pra frente. Gente, hoje nós vamos rever alguns conceitos, né? Porque nós já entendemos que o aprendizado ele também se dá por repetição. Então é preciso que esse assunto especialmente ele fixe na nossa mente, até que a gente comece a automatizar o raciocínio e, consequentemente, né, nós vamos ter essa condição de nos melhorarmos aí, ficarmos mais vigilantes, não é assim? Então, eu quero começar aqui falando da terceira lei de Newton, só como conceito, né? Toda ação gera uma reação de igual intensidade, no mesmo sentido, né? Na mesma direção, aliás, na mesma direção, mas em sentido contrário. Lei de ação e reação. Vamos relembrar os outros apelidos dessa lei. Lei do karma, tem gente que chama assim. Lei da causa e efeito. Lá no Goiás a gente chama de lei do plantio e da colheita. Quem não sabe disso? Alex, mas nós já falamos disso a semana inteira. Vamos continuar falando mais um tiquinho aqui, porque isso é importante. Saber desse assunto e lembrar disso é muito importante. Gente, cada alma, cada um de nós, respiramos na atmosfera mental que nós estabelecemos para nós mesmos em qualquer lugar do universo. Imagine o seguinte: se esse telefone que está nos filmando agora conseguisse captar a imagem da atmosfera mental desses dois bocoiós que estão aqui diante de vocês. Eu ia sair um tanto de notinha musical. Agora, isso aí, você está pensando aí nas cifras da música e tal. Então, já entenderam aqui como é que funciona, né? Nesse momento aqui, nesse instante, a Liz já adiantou aqui que na atmosfera mental dela, muitas notinhas musicais estariam fervilhando. Só que tem um detalhe: essa nossa atmosfera mental, ela não é feita, não é composta, aliás, somente dos pensamentos, das sintonias momentâneas. Não é só do que eu estou agora, nesse momento, exteriorizando aqui mentalmente, que eu estou pensando agora. É um conjunto. Esse estabelecimento, ele é de longa data. Então nós já entendemos aqui, vamos precisar encaixar as pecinhas do quebra-cabeça hoje, tá? Nós já falamos da lei de ação e reação, e nós já estamos agora nos tornando conscientes que nós vivemos, respiramos na nossa atmosfera mental, em qualquer canto do universo. Mais um conceito aqui que é necessário para a noite de hoje, para essas reflexões.
Viu, dona Irailde Alves Cunha? A nossa mente, ela tem poder criativo. Como é que é? Isso mesmo. A nossa mente, ela nutre, ela dá vida e ela mantém a vida. Quem diz isso é Emmanuel, e André Luiz também reforça. Por que que isso acontece, gente? Porque nós somos herdeiros da potencialidade criativa de Deus. Foi Jesus quem disse isso, né? Vós sois deuses e não sabeis. Isso quer dizer que nós somos herdeiros desse potencial divino, de criatividade e de criação. Nós temos poder, gente, de movimentar as forças do universo. É lógico, né, que num plano menor, em função do estágio evolutivo que nós nos encontramos aqui. Se você quiser entender isso bem, a literatura espírita já traz vários exemplos de como isso é utilizado, né, mentalmente falando, essa mente criativa, já num plano um pouquinho maior. Eu já tive a oportunidade de acessar informações em que no plano espiritual havia um grupo de espíritos responsáveis pela construção daquele aeróbus, né, dos ônibus lá que os espíritos utilizam para se locomover, e lá precisava criar uma roda daquele ônibus. E eles estavam lá numa oficina, estavam criando aquela roda. Sabe qual era o material? Pensamento. E aí eu sei que na hora, eu não lembro direitinho dos detalhes, né, mas o espírito que estava narrando o fato, que era quem estava acompanhando, fazendo ali uma pequena visita, ele disse que quando chegou na hora de fazer os acabamentos finais, os ajustes ali, o detalhe daquela roda ali, o dirigente do trabalho ali pediu que os espíritos que se encontravam ali se concentrassem mais, porque agora precisava de uma energia mais refinada ainda. Então isso já numa dimensão um pouquinho acima dessa que eu me encontro. Não estou falando de que vocês se encontram não, porque eu não tenho noção disso. Mas daqui eu me encontro. Mas mesmo onde nós nos encontramos hoje, nós movimentamos forças do universo, gente. A gente pode beneficiar ou desarmonizar o cosmos. Olha o poder que nós temos. E aqui a gente já começa a pensar, nós estamos harmonizando, né, ou estamos desarmonizando esse cosmos? Aí, diante dessas informações, nós vamos concluindo, né, que todos nós vivemos no que nós podemos chamar de clima mental que nós criamos, embora nós estejamos entrelaçados uns com os outros. Eu estou aqui perto. Essa atmosfera mental que a Alice está aqui, ó, ela entrelaça com a minha atmosfera mental. Mas não é pela proximidade, entenda isso, física. Esse entrelaçamento se dá por sintonia. Eu posso, nesse instante, estar entrelaçado, né, do ponto de vista dos pensamentos aqui da sintonia, com a Marilda Goia, que já está falando bom dia lá do outro lado do nosso planeta, no Japão. Basta sintonizar. Então, por isso que nós ainda somos submetidos à lei da atração e da repulsão, lá da época do mineral, do reino mineral. Sintonia, gente. Nós estamos entrelaçados uns com os outros, mas nós vivemos no clima mental que nós mesmos construímos. Mais uma informação importante aqui, ó. Nós estamos envoltos em, eu poderia chamar assim, ondas mentais específicas. Alex, mas esse negócio é muito difícil de entender, porque a gente não enxerga, né? Tem tanta coisa que a gente não enxerga, mas a gente já acredita, não é? Você já viu com seus olhos materiais a eletricidade? Penso que não, mas se um fiozinho estiver desencapado, eu não vou botar meu dedinho ali mesmo não enxergando a eletricidade. Eu tenho certeza, pela era do povo aqui, ó, vocês vão me contar agora, tá? Aqui tem uns 70% do povo aqui é da época do Zé Bétio, é da época do Eli Correia.
é da época do Gil Gomes. Tá bom por aí? Eu posso... Oswaldo Betil, agora fui longe. Agora vocês viram que eu Nunca entendo. nem ouvi falar. Ah, não, jeito Jura? nenhum. Quem que é esse? Quem é da turma, não, vou perguntar, mas quem aqui é da turma, da época da turma da Maré Mansa? Alex, você tá indo longe? Não, Eu não sei mesmo, não não. sabe? Falando Que é sério. isso? O Zé Bétio, eu já ouvi quando era criança. Você já ouviu falar? Não, Você quando dá eu. vontade de madrugada para escutar o Zé Bétio? Não, a minha mãe colocava o rádio cedinho, a gente era criança, e o Zé Bétio falava assim: joga água nele, não sei o quê. Ai, meu Deus do céu. Então, é esse mesmo. Alex, mas por que você está falando isso? Eu estou falando disso porque eu quero justificar aqui a existência das ondas mentais. Gente, sabe por que você se recorda do Zé Bétio? Em função das ondas do rádio. Você enxergava o Zé Bétio chegando e entrando dentro do rádio? Como é que isso era possível? Se ele se encontrava dentro de um estúdio, às vezes a milhares de quilômetros de você, mas você escutava. Um amigo meu falou assim: rapaz, eu estou preocupado demais da conta. Eu falei: o que foi? Ele falou assim: ó, Amado Batista morreu. Eu falei assim: mas como assim não? Porque ele estava cantando no rádio lá em casa e a lamparina caiu, pegou fogo no rádio e o Amado Batista morreu. Você tá entendendo? Não morreu porque ele só estava cantando porque ondas. Tem ondas curtas, ondas médias, né? Assim que a gente escutava falando. Chegavam, elas estão aqui entre nós, mas nós não enxergamos com os olhos físicos, por enquanto. A mesma coisa, gente, são as nossas ondas mentais. E nós vivemos entrelaçados nessas ondas mentais específicas. Olha, tem algumas que são bem específicas mesmo. Por exemplo, nós estamos entrelaçados nas ondas mentais da família. Nós acabamos entrelaçados aqui, ou querendo ou não, nas ondas mentais da vizinhança. É ou não é? Numa proporção maior na onda mental da cidade, nas ondas mentais do estado, do país, do planeta. É uma grande conexão, tá tudo ligadinho. Essas ondas são criadas por nós mesmos e por todos. Até aí tá beleza? Muito bem. Alex, onde você quer chegar com isso? Eu quero chegar em André Luiz, Chico Xavier, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Vou traduzir aqui já para o goianês. Há uma tendência de nós seguirmos as ondas mentais coletivas, aquelas chamadas ondas de massa. Então entenda isso, há ondas mentais individuais e há ondas mentais coletivas. Eu dei um exemplo disso há 2 ou 3 evangelhos aí, quando eu falei da questão da moda. Eu até citei a camisa, né? Agora está na moda riscadinha, daqui a pouco é xadrez, daqui a pouco é a Lisa até falou de alguma coisa de um vestido de cores diferenciadas, né? Isso são ondas mentais construídas coletivamente. Então, nos domínios da mediunidade, né, a espiritualidade já nos diz que nós temos uma tendência de seguirmos ondas mentais coletivas. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Várias pessoas, não tão bem intencionadas assim, conhecem isso a fundo, estudam, se aperfeiçoam e se utilizam disso para a manipulação da massa. E aí, olha o que a espiritualidade vai falando aqui para nós, que influenciados, nós nos tornamos imitadores. Dá uma observada na juventude hoje. Eu estava lendo ontem que num país europeu,
Eles proibiram os jovens de se vestirem naquela moda dos emos, todos de preto, aquela coisa para ir para dentro do cemitério, porque o índice de suicídio aumentou demais em função dessa onda de massa, dessa onda coletiva plantada por alguns interesseiros. Então, influenciados, nós nos tornamos imitadores. E por aí vai. E se você observar bem, isso eu estou usando a moda aqui como um exemplo, porque é fácil de perceber. Mas tem inúmeras outras, né? E essa influência, gente, ela pode ser fraca, ela pode ser moderada e ela pode ser o que eles chamam tecnicamente de grave hipnose coletiva. Você já assistiu aqueles filmes que mostram zumbis? Tem uns que andam assim, até assim com as mãos para frente, assim, ó, em fila indiana, simplesmente repetindo uma ordem dada por alguém. Alex, esse assunto está me assustando. Eu já estou ficando preocupado já, porque eu já estou pensando que eu estou bem influenciado. E será que eu já estou começando a imitar quem eu estou imitando? Gente, aqui é um campo extremamente aberto para o processo obsessivo. É quase que uma obsessão de encarnado para encarnado. Só que a espiritualidade nos dá uma dica aqui muito importante, que fala que não existe espírito encarnado ou desencarnado com poder de nos ditar o que pensar, o que falar e o que fazer. Para que isso aconteça, é indispensável o nosso consentimento. Mas nós somos tão influenciáveis, gente, que nós damos essa carta branca para essa influenciação. Eu faço isso, nem sei por que estou fazendo, por que estou repetindo, por que estou comendo isso. Esse dia eu brinquei aqui, né? Eu falo isso assim com todo respeito, gente. Eu não tem nada a ver com a vida da pessoa, não. Mas você acha que a Xuxa usa Monange? Só pensa. E tem tantas outras coisas nesse campo aí, ó, da idolatria, para manutenção de um mercado, de uma roda do mercado, né, consumista, ficar girando. Então, gente, por que nós estamos falando isso aqui hoje? Porque o nosso grande desafio é viver de acordo com a nossa onda mental própria, individual. Nós vamos ter que ter um esforço para, vou usar uma linguagem bem simples, para nós nos descolarmos dessas ondas de massa que não estão coerentes com as leis do bem, com as leis divinas ou com as leis naturais. Aqui é o nosso desafio. Anota esse desafio. Elton Reis, anota aí. É o nosso desafio. Viver de acordo com a nossa onda mental própria, individual. Você pode me perguntar assim, Alex, que onda mental é essa? Para aí agora e tenta responder para você. Qual é a sua onda mental própria, individual? Como é que você vai entender isso? Porque ela é sua, ela é própria, ela é individual, ela faz parte da sua essência. Você poderia pensar assim, ó. Aí tem que entrar lá na consciência, gente, tem que fazer um mergulho na intimidade, porque se você ficar só na superficialidade, você não vai responder isso aqui conforme a sua essência, você vai responder baseado nas ondas de massa que tem por aí. Então aqui você vai ter que buscar aquilo que você acredita, aquilo que te faz ser aquilo que você é. Ah, mas isso é redundância, não é não. O que te faz ser o que você é. É aquela onda mental que indica caminhos para que a gente seja o que nós desejamos ser. Porque lá no fundo, quando a gente se dá a chance dessa reflexão,
nós conseguimos responder essa pergunta? O Milton falou que tem que desligar o Wi-Fi. Não, pode manter ligado, é só sintonizar no Wi-Fi divino, entendeu? É uma questão de sintonia. Porque, gente, nós já tivemos tanto problema aqui na live, com problema de Wi-Fi, não teve? Cai o Wi-Fi, e volta o Wi-Fi, e aí fica lento o Wi-Fi. O Wi-Fi de Deus não desliga hora nenhuma. O que nós estamos falando aqui, ó, quando nós vamos retornar para a nossa onda mental própria, individual, nós estamos fazendo o contrário, nós estamos restabelecendo a conexão com o provedor divino. Não precisa desligar. Nós não escolhemos em qual rede nos conectarmos? Você chega num determinado lugar. Hoje, antigamente, o povo ia na casa do vizinho pedir sal. Agora a gente vai para pedir a senha da internet. Não é? Aí a gente às vezes tá sem internet, qualquer coisa, você vai na rua assim, você vai num local que tem comércios, restaurantes, lanchonetes, você vai olhando no celular, ó, tem essa rede aqui, tem aquela, e você entra no lugar e fala, qual que é a senha da internet? Você escolhe em qual se conectar. O que nós estamos precisando fazer aqui é conectarmos na internet divina. Temos que nos conectar no Wi-Fi. Wi-Fi é boa. Quem falou isso? Tá? Então, A Ana Maria da Silva. Parabéns, Ana. Muito criativa. Tem sentido isso, gente? Muito bom a questão do comentário do Milton Goy, porque abre espaço para a gente fazer essas comparações. Está faltando conexão com o provedor divino. E pode ficar conectado 24 horas por dia, não tem problema nenhum. Vai ser bom demais da conta. Mas para isso você precisa desconectar de outras redes que não nos interessam mais. Cantemos, por gentileza. Daqui a pouco a gente vai conversar um tiquinho sobre isso. Foi Deus que fez o céu, o rancho das estrelas, fez também o celesteiro para conversar com elas, fez a lua que prateia minha estrada de sorrisos, e a serpente que expulsou mais de 1 milhão do paraíso. Foi Deus que fez você, foi Deus que fez o amor, fez nascer a eternidade no momento de carinho, fez até o anonimato dos afetos escondidos e a saudade dos amores que já foram destruídos. Foi Deus, foi Deus que fez o vento que sopra os teus cabelos, foi Deus que fez o orvalho que molha o teu olhar, foi Deus que fez as noites e um violão plangente. Foi Deus que fez a gente somente para amar, só para amar, só para amar. Foi Deus que fez o céu, o rancho das estrelas, fez também para conversar com elas, fez a lua que prateia minha estrada de sorrisos, e a serpente que expulsou mais de 1 milhão do paraíso. Foi Deus que fez você, foi Deus que fez o amor, fez nascer a eternidade no momento de carinho,
Deus que fez o vento que sopra os teus cabelos. Foi Deus que fez o orvalho que molha o teu olhar, teu olhar. Foi Deus que fez as noites e um violão plangente. Foi Deus que fez a gente somente para amar, só para amar, só para amar. Mas é uma delícia essa música, não é? Fala sério. Meu Deus, dá vontade de ficar repetindo, 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 né? Muito legal. Tem uns escrevinhados aqui. Né? Então vamos ouvi-los. Então vamos lá. Tem um espírito participando do estudo. Ele falou que não precisa falar o nome dele, não, que ele não é ninguém, não. Eu vou respeitar, não falar o nome, mas ninguém é ninguém. Né? Nós todos somos espíritos em evolução. Ele diz assim, ó, as ondas dos pensamentos, não é esse não, é aqui. Estava lendo errado. Ele diz assim: boa noite, grupo dos 500. Com alegria lhes convido a refletir em cada pensamento que se transforma em seguida em atitudes. Reflitamos, meus queridos irmãos, na qualidade dos nossos pensamentos. Cada vez que uma mente se disciplina, os anjos cantam de alegria. A disciplina no pensar nos conduz a progressos inacreditáveis. Pensamento é vida. Vivemos do que pensamos. Cure-se ou adoeça a ti mesmo. Basta pensar. Pensemos no bem para alicerçarmos nosso campo de força no dia a dia. Quando descobrirmos a força que há num pensamento de amor, certamente curaremos a nós e a todo mundo. Meu abraço. Aí veio o Jeromão e fez uma trova. Ouçamos Jeromão, gente. E fez uma trovinha aqui, ó. As ondas dos pensamentos vêm e vão sem cessar. Então pensa bonito para a vida melhorar. Cada pensamento bom atrai ondas benéficas, trazendo à sua companhia muitas presenças angélicas. Não abuse do pensar, muito cuidado com as escolhas. Pensamentos desregrados vão no vento, como folhas. Cuida do teu pensar, age com mais amor, só assim será possível semear e colher flor. Ah, foi. Vamos pensar bonito, gente. Olha que interessante isso. Pensemos bonito. E o Jeromão só escreve coisa legal, né? Essa eu vou anotar. Perguntinha aqui, ó. O povo hoje está me fazendo pergunta aqui. Alex, podemos mudar a vibração de um ambiente com pensamentos positivos e oração? Nossa Senhora. Vamos aquela história de entender o que é pelo que não é. Não é pelo contrário. Ô Leia, eu não sei se você já experimentou alguma vez ter um pensamento ruim e dá dor de barriga. Como é que é o nome técnico de batedeira? Quando a batedeira... Taquicardia. Taquicardia, lá na minha terra. Já aconteceu isso, gente, com você? Só de você pensar em uma coisa assim, você começa a suar frio. Só de lembrar daquilo, meu Deus do céu.
Quando a gente fala, repetindo aqui o que a espiritualidade nos orienta, o que a ciência já comprovou, que pensamento é matéria, é só entender isso. Que um pensamento faz com que o seu estômago doa, que o seu coração palpite numa velocidade inadequada, que a sua cabeça... Posso dar um exemplo? Lógico. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e a gente falava sobre viagens, né? Que é perigoso pegar estrada, é perigoso pegar ônibus. Hoje a gente vive, né, um tempo que exige muito cuidado. E ela me disse que há pouco tempo, recentemente, a irmã dela foi fazer uma viagem de ônibus durante a noite. E esse ônibus foi interceptado por assaltantes. E os assaltantes entraram já armados, né? E pediram que colocassem nas mãos, né, o celular, o dinheiro, joias, se tivesse, e colocassem que eles passariam recolhendo. E a irmã dessa amiga que eu conversava com ela estava dentro do ônibus. E a irmã disse que quando tudo aconteceu, ela colocou tudo na mão e começou a orar. Foi orando, orando, orando e pedindo a Deus e ao anjo guardião que a blindassem ali naquele momento, né, para que nada acontecesse com ela, não pelos bens materiais e tal. E ela ficou em prece, em profunda prece, conseguiu equilibrar o pensamento, o sentimento, orou pelos ladrões. O que aconteceu? Quando chegou na vez dela, eles não a enxergaram, passou. Eles não conseguiram vê-la, porque a sintonia deles estava tão brutalmente carregada e a dela estava em paz. Ela estava como se fizesse um campo de força ao redor dela, né? E eles passaram, assaltaram a todos e não a enxergaram, né? Então acho que isso responde bem essa pergunta aí. Esse exemplo, eu penso que ele vai caber muito bem daqui a pouquinho. Eu vou te lembrar dele. Numa outra perspectiva, dentro dessa lógica do entendimento do livre-arbítrio, quando a gente às vezes raciocina do ponto de vista da fatalidade, do destino, e faz uma certa confusão, né, com cada conceito desse. Muito bem, avancemos aqui mais um pouquinho então, dentro disso que a gente já conversou. Agora eu chamei André Luiz. Olha o que André Luiz diz para nós aqui, gente. Em nosso íntimo, a liberdade de escolher é absoluta. Depois da criação mental que nos pertence, é que nos reconhecemos naturalmente sujeitos a ela. Ele está aqui traduzindo a lei da ação e reação, a lei do plantio e da colheita. Em nosso íntimo, a liberdade de escolher é absoluta. Depois que nós criamos mentalmente e vamos concebendo essa nossa atmosfera mental, nós somos obrigados, naturalmente, a nos sujeitarmos a ela. Um pouco mais de profundidade nesse raciocínio aqui. O espírito, ou seja, nós somos constrangidos, gente, essa palavra é pesada, constrangidos a viver no centro das nossas criações mentais. Lembra da história da aranha? A aranha constrói a teia, eu penso que, eu não sei se existe alguma diferente, mas a maioria delas, é um processo em que parte de um ponto central, e assim ela vai estendendo, e normalmente ela permanece ali no centro da teia, estrategicamente aguardando, né, pela comida, né? Esse é o objetivo principal. Nós somos muito parecidos com essa aranha, nós temos esse campo criativo nosso aqui, esse centro das nossas criações, e a gente é obrigado, constrangido, a viver no meio dele. Nós criamos, nós nutrimos e nós desenvolvemos, eu poderia chamar, entre aspas, de uma criatura, porque os nossos pensamentos são tão poderosos que passam a ter vida própria. Por isso que o companheiro espiritual vem aqui e fala que nós precisamos disciplinar os nossos pensamentos. Eu fico lembrando da minha mãe disciplinando eu e meu irmão. Bota
botava os dois meninos, assim, depois que faziam umas artes, sentadinho no banco, assim, ó, ia disciplinar. Às vezes ela usava um psicólogo que tinha atrás da parede lá de casa. Está faltando para nós fazer a mesma coisa com os nossos pensamentos. Mas tem uns que a gente dá uma liberdade para eles, eles vão virando umas criaturinhas terrivelmente terríveis. É ou não é? Gente, sempre haverá, em meio a todos os nossos interesses, um foco central. Porque são muitos os nossos interesses. Qual é o seu foco central aqui, ó? E você percebe que agora com essa questão da escrita, da espiritualidade, né, te convocando aqui, praticamente é um constrangimento em função de um compromisso assumido, o seu foco central ele vai meio que dando uma dividida, né, entre a música e as psicografias aqui, ó. Cada um de nós, gente, temos um foco central de interesse. Alex, como é que eu identifico o meu? O que mais te chama atenção? Se você quiser mudar o processo, você pergunta assim, o que mais te preocupa no dia a dia? O que mais toma conta da sua mente no dia a dia, você pode ter certeza que é ali que está o seu foco central de interesse. É ali que se encontra o nosso centro de criações. Esse centro de criações é o que nos liga ao externo e ao interno. Porque ele é que vai gerando as ondas. Não é assim? Agora, eu acho que a gente tem que ter cuidado com esse foco e com esse centro de preocupação, porque às vezes a gente põe o foco e a preocupação onde não é para colocar. Tem sentido demais. Demais. Isso é tão interessante, gente, porque essa sintonia, imagine nós como um rádio. Só que ao mesmo tempo que nós somos um rádio, nós somos a estação transmissora também, um rádio diferente, que ele recebe e ele transmite. Só que com um detalhe, o rádio da minha época, ele não era digital não. Hoje você simplesmente, às vezes você conversa com o rádio, esse dia uma senhora mandou aqui, conversando com um aparelhinho lá, e falou assim, aparelhinho, eu não sei o nome do aparelhinho que eu não lembro, aparelhinho, Elizabeth Lacerda. Se você ter uma ideia, o aparelhinho tem um nome feminino no seu. Ah, é mesmo? Alexia, esse é o nome do aparelhinho. A mulher falou assim, Alexia, toque Elizabeth Lacerda. Não foi assim que ela falou? Aí o aparelhinho foi lá, não sei se foi no... Como é que chama aqui? No Spotify e começou a tocar Elizabeth Lacerda. Na minha época não existia esse aparelhinho não, tá, gente? Era o rádio com botão. Aí você tinha que girar o botão para sintonizar. Gira para cá, escuta o Zé Bétio. Gira mais para de cá um tiquinho, escuta o Eli Correia. Gira para outra banda aqui, escuta o Amado Batista. É mais ou menos assim. Só que nós, esse rádio aqui, ó, ele só tem botão de sintonia do lado de dentro. Então, ninguém tem o poder de chegar aqui e dar uma giradinha aqui na orelha e dizer, vou mudar a sintonia da Alice aqui agora. Vira pra cá o botãozinho. Ah, muitas vezes minha mãe já mudou minha sintonia pela orelha. Já, né? É o que a gente devia fazer com os nossos pensamentos. Disciplinar os pensamentos é mais ou menos o que a dona Clélia fazia com ela, gente. E aí você pensava bonito. Ixi, mudava a sintonia na hora. Aí você seguiu o conselho de Jeromão. Criança, pensava bonito. Ai, para arrumar os trem era só arrumar a orelha. De acordo com a nota, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Isso aqui, vamos levar a sério o assunto aqui do conceito, porque senão a gente mistura e distorce. A dona Clélia vinha na orelhinha aqui, ó. Mas a sintonia só muda por um processo consciente que está na intimidade dela. Porque muitas vezes os puxões de orelhas geravam uma mudança de sintonia externa e ilusória. Porque lá dentro, a criança que estava tendo a orelha puxada ali, ela estava piorando a sintonia dela, mas e muito.
Ela às vezes não exteriorizava o sentimento, mas ela não tinha uma mudança verdadeira. Posso contar uma vez? Conte. Eu não apanhei muito quando criança, não. Eu acho que minha mãe me deu umas 3 vezes umas chineladas. Mas uma das vezes que ela me deu umas chineladas, né? Porque eu tinha deixado o Gilberto cair, né? Certo. Aí ela me deu umas chineladas e eu fiquei firme, né? Assim, como se nada tivesse acontecendo. E ela olhava para mim e falava assim: menina, eu tô te batendo, menina. E eu falava assim: pode bater, porque a senhora só está machucando o meu corpo, a senhora não vai machucar a minha alma. Eita! Aí foi que o chinelo cantou. Mas é a questão da sintonia, né? Ela estava fazendo uma coisa e eu pensando em outra, como diz assim. Minha alma é intocável, né? Ou seja, o que está dentro, eu é que cuido, né? Exato, mas é isso que o nosso querido André Luiz falou agora há pouco. Em nosso íntimo, a liberdade de escolher é absoluta. Ninguém prende os teus pensamentos. Impossível. Então, vamos para frente. De acordo com a nossa sintonia, nós somos influenciados por ondas mentais superiores ou inferiores, que são alimentadas em diferentes dimensões. Eu vou traduzir isso aqui para o goianês. Da banda de lá ou da banda de cá. Ondas mentais produzidas por encarnados ou por desencarnados. E ao mesmo tempo, nós também estamos gerando ondas. E aí, por isso que a gente falou lá no começo que nós estamos entrelaçados. Então, sendo assim, qual é o assunto mesmo hoje? Qual é o título do nosso Evangelho do Amor hoje? Meu filho, eu estou com uma pergunta aqui para responder. Então, quer responder agora ou deixa para daqui a pouco? Eu acho que todo mundo pode ajudar aí, né? A Ângela está pedindo aí, né? Deixa eu só achar aqui, ó. A Maria Ângela, vamos aconselhar, gente, vamos orar, olha só. Liz, o que você me aconselha? O filho da minha amiga está com depressão, já tentou suicídio hoje. Ela me disse que está vendo vultos dentro de casa. Eu acho que é bem isso, tudo que nós estamos falando aqui hoje vem concentrar neste pedido de socorro aqui. A nossa sintonia atrai. Quando nós estamos desequilibrados, nós atraímos o desequilíbrio. Então, com certeza, há um desequilíbrio neste lar. Então, Maria Ângela, o que nós podemos fazer é socorrer esse lar com preces, com sinceras preces e rogar a Deus e aos anjos guardiões desse rapaz, dessa família, para que tomem as rédeas daquelas mentes, né, e possam serenar esse rapaz. Eu acho que o Eva, né, pode ajudar, se você puder, não sei se pode colocar o nome, às vezes não é bom, né, porque expõe, mas vamos pedir aos espíritos que acompanham o Eva para ajudar esse rapaz, essa família, e que essa sintonia possa melhorar, né? E a gente fala hoje do livre-arbítrio, né, Alex? A gente não sabe a condição, né, gente? Mas depressão é uma doença que precisa ser tratada nos dois campos aí, né? No da medicina aqui dos homens, como diz vovó Ney, né? Com os homens de branco, e também na dimensão espiritual. Então vamos pensar nisso aí. Quem está mais próximo aí, tenta observar, né? Se já buscaram essa ajuda médica, né? Para uma avaliação, de repente aí até uma utilização medicamentosa que vai dar as primeiras forças aí para um possível reequilíbrio. E ao mesmo tempo, né? Essa ajuda espiritual, né? A equipe de médiuns que está próxima aí para entender o problema, entender as causas, né? Para saber lidar com essa situação.
tem várias causas, né, do ponto de vista desse assunto aí. Então, vamos pensar nisso. As nossas vibrações... Para uma mãe, é muito doloroso isso, né? Ver um filho numa situação dessa. Eu falo por ser mãe. Então, eu tenho certeza, né, que vovó Nem, que Jerônimo Mendonça vão dar um reforço aí para essa família e as coisas vão melhorar. E já entendemos aqui o potencial criativo, né, criador do nosso pensamento. Então, se alguém aqui, né, especialmente de bom coração, de bom grado, nesse instante aí, direcionado às suas melhores vibrações, tem endereço. Emmanuel já falou isso. Pensamento tem endereço. Muito bem, mas vamos seguir aqui então no nosso raciocínio aqui, viu? Porque a gente tem que estar bem para poder ajudar, inclusive, irmãos nossos nessa situação aí, né? Se nós somos, né, alimentados, influenciados por essas ondas mentais, gente, sendo assim, a lei de causa e efeito, ela é o resultado que foi criado por nós mesmos. Você quer? Se existe destino, esse tal de destino, ele é uma construção dentro do plano de criações que cada um de nós investe. Por isso que a gente falou ontem aqui, né? Pensa diferente, quer ter uma vida diferente, quer realizar coisas diferentes. Como é que eu faço isso? Do mesmo jeito que você fez para chegar onde você está hoje. Criando, fazendo escolhas. E esse nosso plano de criações, gente, ele recebe contribuição de todo o centro criativo, de todos os seres que existem, independente deles estarem ou não revestidos da carne, encarnados ou não, independente do momento evolutivo também em que eles estejam. Mais ou menos, é todo mundo ligadinho, gente. Hashtag tamo junto. Não tem jeito de ser diferente disso. Você pode botar cerca elétrica na sua casa. Você pode mudar para fazenda, lá para beiradinho da serra, lá assim, eu não vou sair daqui para nada. Tem uma ligação. Lógico que você está modificando o seu campo de criação, mas não dá. Então, se nós temos esse poder, se o nosso pensamento é criador, se nós somos capazes de gerar para nós e para aqueles que convivem conosco um círculo vibratório específico que tem vida, criando assim o tal do nosso destino, se todos nós temos essa condição, é preciso ter um elemento que nos habilite a movimentar nesse sentido. E que elemento é esse? É o famoso livre-arbítrio. Aqui é que nós vamos entender o poder do livre-arbítrio, porque é o livre-arbítrio que nos permite movimentar todas essas energias, gente. Já pensou nisso? O tamanho da responsabilidade? Quero concluir esse momento aqui, que tem uma canção extraordinária nos aguardando, com uma trova de um espírito chamado Noel de Carvalho. Eu quero oferecer essa trova aqui para todos os evangelistas de Portugal. Merecem? Nossa, mãe, muito. Demais, né? Segundo as próprias escolhas, onde te faças presente, estarás determinando a vida de muita gente. De novo. Segundo as próprias escolhas, onde te faças presente, estarás determinando a vida de muita gente. Eita, livre-arbítrio. Cantemos por obséquio. Tem uma evangelista perguntando assim: quando a gente ora por alguém desequilibrado, significa que nós estamos entrando naquela sintonia e metendo a mão na cumbuca? Né? Eu fiquei refletindo aqui sobre a sua pergunta e acredito que a gente tem que saber orar. Até orar nós temos que saber. Como nós não podemos alcançar a dimensão da dor do outro, do problema espiritual, do compromisso, do karma, né, que ele tem,
Vamos pensar no Evangelho. O que Jesus nos ensinou? Eu não posso viver o karma de ninguém, não posso viver a vida de ninguém, não posso viver o sofrimento de ninguém, mas eu tenho o dever de fazer tudo o que for possível para amenizar o cumprimento do dever do outro. Eu acredito muito que a prece bem sentida, feita com o coração, é uma boa vibração, uma boa energia para fortalecer aquele que está em prova. E pensemos nas mães que oram pelos filhos. Dizem que aquelas luzes que ficam subindo, né, com muita força, com muita claridade, são as preces das mães pelos filhos. Se nós não conseguimos ainda orar nesse nível, né, que uma mãe ora por um filho, oremos como se fosse por nós mesmos, entregando à espiritualidade o cuidado com esses irmãos, sem entrar na baixa sintonia do pesar, da pena, né? Não orar com pena, mas orar injetando forças, né? Por exemplo, que Deus, em sua misericórdia, fortaleça o lar desse rapaz para que a luz que ali se possa fazer, lançada pela espiritualidade, que mais pode, serene aqueles corações. Então isso é uma prece que com certeza fortalece. E não orarmos, oh meu Deus, o que será que esse rapaz fez? Tenha piedade do que ele tem que pagar, do não sei o que e tal. Não, não é assim. As nossas preces sempre precisam ser positivas e endereçadas àqueles que as transportarão com mais força. Eu acredito que isso todos nós podemos fazer, né? Eu posso dar um palpite aqui? Claro. Essa pergunta da Edilza, ela é muito interessante. Essa pergunta, muitos já sabem a resposta dela, e a resposta dessa pergunta muitas vezes nos coloca numa posição de fugitivos. Porque, como diria lá em Goiás, muitos de nós não queremos botar o pé na peia. Peia lá, gente, significa um laço, né? Muitos de nós não queremos nos comprometer. Tem um prato, comida mesmo, chama bife a cavalo. O bife a cavalo envolve 3 animais: a vaca, a galinha e o cavalo. A vaca entra com ela, a galinha com o ovo e o cavalo só com o nome, mais nada. Então, enquanto a gente está na condição de contribuir só com o ovo ou com o nome, é muito tranquilo. Agora, o compromisso, o convite que Jesus nos faz é de compromisso entrando não só com o ovo ou com o nome, é o compromisso da vaca. Então, quando nós nos envolvemos, é lógico que há uma ligação mental, gente. Não tem como negar isso aqui, ó. Tá colocando a mão na cumbuca, sim. É isso que tem que fazer. Porque se nós temos algo para contribuir, para oferecer, é obrigação nossa. Tem um amigo meu que diz o seguinte: não tem problema nenhum você passar por entre a prostituição. Você não pode se prostituir. Quem aí já assistiu o filme da vida do Chico Xavier, quando o pai dele tem uma ideia brilhante, né, entre aspas aqui, de levá-lo até um prostíbulo. Não precisou de 10 minutos, estava todo mundo rezando o terço dentro do prostíbulo. Não estava?
Então, dependendo do nosso grau moral, a expressão não é enfiar a mão na cumbuca. Nós temos poder criativo de transformar aquele ambiente ali para melhor. E eu vou dizer outra coisa, eu pedi para a Alice me lembrar aqui que eu não me recordava do nome, mas o Evangelho Fraterno, gente, ele surgiu, para quem chegou um pouco depois, após uma experiência, né, com uma cirurgia de uma senhora chamada Dona Irene. Tem muitos aqui que são dessa época, que lembram muito bem dessa história. Mas talvez vocês não se recordem como chegou o pontapé inicial disso. Porque não foi diretamente por meio da Dona Irene que a informação chegou até nós, especialmente diretamente a Lisa aqui. Né? Uma outra pessoa, né, que convivia com a Dona Irene, se sensibilizou, né, teve compaixão da situação, percebeu que ela não tinha condições de submeter aquela cirurgia, entrou em contato com a Lisa. E nós, nessa faixa evolutiva que nós estamos, a gente ainda tem muitas dúvidas às vezes. E a Liz resolveu questionar os amigos espirituais, será que tem sentido envolver nisso aqui? Não tem? Aí a resposta foi a vovó Ney, eu vou dar nome para os espíritos aqui. A vovó Ney falou para ela assim, minha filha, se chegou para você, é seu. O resto é história, né, gente? Eu não preciso falar mais o que aconteceu aqui. Então, Edilza, se chegou para você a oportunidade, viu? Isso é oportunidade, de se ligar mensalmente por meio de uma prece. Mentalmente. Ligar mentalmente. Você falou mensalmente. Mentalmente. Por meio de uma prece a alguém que está em desequilíbrio. Aproveita. Aproveite. Cantemos por obséquio. Persiste mais um tanto, deixe de pessimismo, age auxiliando, esquece as sugestões de destruição. Segue adiante, ajuste os teus erros, trabalha constantemente, perdoa toda a gente, evita entorpecer o teu coração. Silêncio frente às injúrias, esquece quem te fez mal. Não entregues tua vida por nada desse mundo. Carrega tua cruz, confia e vai. Não desanimes, persiste mais um tanto. Deixe de pessimismo, age auxiliando, esquece as sugestões de destruição. Segue adiante, ajuste os teus erros, trabalha constantemente, perdoa toda a gente, evita entorpecer o teu coração. Silêncio frente às injúrias, esquece quem te fez mal. Não entregues tua vida por nada desse mundo.
fácil frente às injúrias. Esquece quem te fez mal. Não entregues tua vida por nada desse mundo. Carrega tua cruz, confia e vai. Lembrando aqui das palavras de Jesus, né? Orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Olha, acabei de tomar uma decisão aqui. Qual? Teremos o livre-arbítrio 4. Hoje a gente para, né? Porque os vizinhos aqui estão Nós vamos só concluir agora aqui. Tem mais só um pedacinho aqui para fechar esse momento de hoje. Reforçando o conceito de livre-arbítrio. Né? Já que nós entendemos que o livre-arbítrio é esse mecanismo que a gente tem para agir diante da lei de causa e efeito, de ação e reação, de plantio e de colheita. E está muito claro, eu penso que até agora, do potencial de influência que esse livre-arbítrio tem, tanto no que sai de nós, quanto naquilo que nos acessa. Está claro, né? Então, o que é livre-arbítrio? De novo, gente, você quer igual a professora que chega na aula seguinte, faz uma retrospectiva da aulinha anterior, né? Ontem nós conceituamos aqui o livre-arbítrio, né, do ponto de vista espiritual, de uma forma bem sintetizada, como a capacidade de escolha pela vontade humana. Porque quando chegar na vontade divina, não precisa mais de livre-arbítrio, né? Só que eu fui no dicionário da língua portuguesa, fui no mais conhecido, e diz que livre-arbítrio é a capacidade individual de autodeterminação, isto é, de decidir por si próprio. Isso aqui é só conceito, né? Em outras palavras, livre-arbítrio é a faculdade que nós temos, gente, de determinar a nossa própria conduta. Entre duas ou mais opções, o livre-arbítrio nos permite escolher uma delas e fazer com que ela prevaleça sobre as outras. E nós estamos utilizando o nosso livre-arbítrio o tempo inteiro. O tempo inteiro nós temos várias possibilidades. Você está aqui hoje conectado com Eva. Poderia estar em inúmeras outras ocasiões. A mesma coisa nós aqui. Mas, diante dessas várias possibilidades, utilizando o nosso livre-arbítrio, nós escolhemos estar aqui e colocamos essa posição prevalecendo sobre as demais. Não é assim? E isso acontece com tudo. E o que faz isso? A nossa mente. Por isso que o nosso companheiro espiritual, que diz que não é ninguém, nos chamou a disciplinar os nossos pensamentos. Para que a gente possa escolher prevalecer sempre o melhor, sempre o bem. Porque não nos falta opções que não estão vinculadas à lei do bem. É ou não é? É só parar e pensar um pouquinho. Somos livres, gente, para fazer as seleções dentro daquilo que nós criamos, do nosso campo criativo. Lógico que há um limite nisso aí, nós não temos dúvida, né? Emmanuel está no livro Discernimento, e a gente já vai pondo esse assunto aqui para concluir, para a gente dormir pensando nisso, tá? Emmanuel diz que, às vezes, nós nos afligimos solicitando orientações. Vovó Nem, vou pegar o exemplo da vovó Nem, pode colocar qualquer outro espírito aí, tá? Quantos de nós paramos e chamamos a vovó, vovó, me ajuda, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, me ajuda, vovó, não sei o que eu faço, eu tô perdidinho. Geralmente corre aqui, me dá uma orientação, me dá um rumo, me dá um norte, porque eu tô com dificuldade, não tô sabendo o que eu faço. Não é assim? E nós ficamos aflitos, muitas vezes, diante das escolhas que estão diante de nós.
E a gente fica perguntando, será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Indo por aqui ou indo por ali? Será que eu tenho que fazer desse jeito? Será que eu tenho que fazer daquele jeito? Será que isso aqui compete a mim? Ah, a nossa amiga perguntando agora, será que isso aqui compete a mim? Será que eu não tenho nada com isso? Emmanuel diz que a gente sempre está aflitivo por isso, rogando auxílio e orientação. Mas ele diz mais, que é importante nós pensarmos que Deus colocou tanto senso natural de escolha nas criaturas, olha o potencial desse livre-arbítrio, que a própria mosca sabe onde encontra o açúcar. Nós moramos num prédio, não é um andar muito baixinho, não. O que acontece quando você bota alguma coisa para fritar ali, naquela cozinha? As moscas descobrem. Da onde? Aonde elas estavam? Aqui não é. Passeando. Então, o que ele está dizendo para nós aqui é que nós já temos dentro de nós, gente, esse senso natural. Por isso que nosso desafio é vivermos dentro da nossa onda mental própria, individual. Porque é ali que já se encontram as respostas que nós necessitamos. O Código Civil Brasileiro tem um artigo nele que diz que ninguém escapa de cumprir a lei com o argumento de que desconhece a lei. A Polícia Rodoviária Federal te para e te percebe que você está com alguma coisa irregular. E você fala assim, eu não sabia. O direito pressupõe que todo cidadão conhece a lei. O que a gente sabe que nem sempre é verdade. Mas o Código Civil brasileiro fala isso. Agora, gente, com relação às leis de Deus, essa questão da gente não saber não ocorre. Principalmente porque, à luz da doutrina espírita, esses mandamentos divinos, eles já estão inseridos, gravados em cada um de nós. Tá ou não tá? Se você tem dúvida, abre o Livro dos Espíritos, está na questão 621. Kardec perguntou exatamente isso para a espiritualidade. Onde está escrita a lei de Deus? E a resposta foi direta, na consciência. Então nós não podemos alegar ignorância, gente. Nós podemos enganar as pessoas. Podemos. Nós podemos burlar as leis. Podemos. A gente pode mentir, pode enganar, a gente pode disfarçar, a gente pode lesar muitas pessoas sem que ninguém perceba isso. Mas nós sabemos. A nossa consciência, ela está acompanhando tudo. Porque a nossa consciência é a partícula de Deus que nos cabe. Por isso que nós somos herdeiros do potencial criador de Deus. E não há como enganar a Deus. Então não adianta a gente insistir na utilização inadequada do nosso livre-arbítrio, achando que estamos agindo às escondidas. Porque, como diz a mamãe, passando, meu Deus está vendo. Deus está vendo, por quê? Porque a sua consciência está enxergando. Então eu finalizo aqui, já muito grato a vocês pela paciência, né, pela caridade aí de nos acompanhar, com uma fala do Espírito Lourenço Prado, psicografado pelo Chico Xavier. Tem muito a ver com a história dos dragões lá e da melancia, né, do dragão e da melancia. Diz que o tempo é semelhante ao campo, à lavoura, né, à roça, em que todos nós somos convidados a semear o nosso próprio destino. A vida, em nome de Deus, nos oferece todas as possibilidades. A escolha é nossa. Você acordou, Deus já deixou o terreno preparado. Planta, meu filho. Está adubado, está todo arado.
É só plantar. Cada pensamento, cada palavra, cada sentimento, cada atitude, cada escolha é uma semente que você lança no solo da sua própria vida. Beijo, gente. Até amanhã, se Deus permitir, com livre-arbítrio número 3. Hoje meu livre-arbítrio escolheu essa canção aqui, que vai ser o passe, depois a água. Dona Francisquinha, Dona Maria do Carmo, Tarcísio, arruma água. Hoje eu quero a rosa mais linda que houver e a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. Hoje eu quero paz de criança dormindo e o abandono de flores se abrindo para enfeitar a noite do meu bem. Quero a alegria de um barco voltando, quero ternura de mãos se encontrando para enfeitar a noite do meu bem. Eu quero amor, o amor mais profundo. Eu quero toda a beleza do mundo para enfeitar a noite do meu bem. Quero a alegria de um barco voltando, quero ternura de mãos se encontrando para enfeitar a noite do meu bem. Como esse bem demorou a chegar, eu já nem sei se terei no olhar toda a ternura que eu quero lhe dar. Então, nosso desejo é de muitas flores se abrindo no pensamento e no sentimento de cada um que aqui se encontra, para que possamos equilibrar as nossas energias e aproveitarmos melhor o tempo que Deus nos oferece aqui na Terra. Vamos amar mais, vamos auxiliar mais, vamos brilhar mais, para que tudo isso se reverta em nosso próprio benefício. Deus é amor, Deus é paz, Deus é consolo. Se somos filhos de Deus, temos em nós todas essas virtudes. Basta nos reconhecê-las, explorá-las e colocá-las em uso para que resplandeçam em luz
e em benefícios para nós e por todos. Que assim seja. Vamos à água. Água da vida é água que limpa, que cura e acalma o meu ser, que nasce na fonte do amor, que faz maravilhas e vem do Senhor. Fecunda minha alma, calma o meu coração no pranto e na dor. Remove barreiras, reluz em mancheias, desperta o meu ser para recomeçar. Vem, vem, Senhor, põe tuas mãos sobre a água, cura os enfermos do corpo e da alma, renova o meu coração. Vem, vem, Senhor, derrama tuas bênçãos aqui na água da vida, água que cura, que nasce na fonte do teu amor. Vem, vem, Senhor, abençoa, Senhor, cada água, derrama tuas bênçãos e o lenitivo necessário para cada coração, para cada lar. Vem, vem, Senhor, derrama tuas bênçãos aqui na água da vida, água que cura, que nasce na fonte do teu Muito bem, nós só podemos agradecer a Deus por essa noite de tantos ensinamentos, que nós não os lancemos ao vento para que sejam levados como folhas, como disse o Jerônimo, que a gente os guarde bem guardados nos nossos sentimentos, nos nossos raciocínios, na nossa consciência, para colocarmos em uso, em próprio benefício e benefício de todos que se sintonizam conosco. Muito obrigada pela sua paciência, pelo seu carinho, pela sua presença, pelo seu tempo. Para você que está aí quietinho, só ouvindo, né? Que não se manifestou, não escreveu, não falou, mas sentiu e vibrou, nossa gratidão também. Para você que vem amanhã, o dia que você chegar, seja bem-vindo e receba todas as vibrações de amor que aqui se fazem presentes. Beijo grande
Pega o beijinho lançado, que esse é para pegar e cravar no coração, com muita alegria. Pega que é seu. Tchau, gente. Muito obrigada. Beijo.